O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, tomou uma medida bastante interessante, ou mesmo polêmica, que chamou a atenção de toda a mídia nacional ou mesmo mundial em relação ao que ele fez em Nova York, taxando, ele criou uma taxa específica ou imposto sobre imóveis acima de 5 milhões de dólares para não residentes. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje, sem entrar em detalhes se isso é uma boa medida, má medida. Você vai ter sempre os dois campos da história, mas o objetivo do capítulo de hoje é falar um pouquinho de como que isso afeta grande parte da estratégia do capital global em relação a como que o real estate, né, o mercado imobiliário, principalmente em Nova York, é utilizado como uma forma de poupança, né, os famosos ativos troféu. E é sobre isso que eu quero entrar em detalhe no capítulo de hoje. Então, o Zohran Mamdani fez esse tweet aqui, né? Na verdade, ele utilizou o Tax Day, que foi o dia de ontem, o dia 15 de abril, que é o dia dos impostos, da declaração do imposto de renda nos Estados Unidos, e usou esse dia para justamente falar, olha, o sonho de todo socialista é você poder fazer a famosa frase tax the rich, ou seja, vamos taxar os ricos, as grandes fortunas, etc. E é exatamente isso que eu quero fazer hoje, colocando uma taxa em cima de apartamentos, principalmente, né, imóveis acima de 5 milhões de dólares, para aquelas pessoas que não moram em Nova York. Então o objetivo é fazer o custeio, né, sendo que essas pessoas não moram mesmo, estão especulando, ou seja, elas estão usando esse tipo de ativo como investimento e não como uma moradia, né? Seria mais ou menos esse o argumento para fazer com que pelo menos eles possam pagar por isso e aí a cidade possa usufruir dessa receita. E é claro que você teve todo tipo de comentário, né, a favor, que você já está vendo exatamente os prós e contras, inclusive brasileiros falando sobre o assunto, etc. Então, bem interessante. Aí cada um vai ter a sua própria opinião. Agora eu quero entrar, na verdade, no conceito dos ativos troféu, porque talvez seja uma das coisas que a gente não saiba, que acredito que tenha sido um dos primeiros capítulos que eu fiz nesse podcast, falando sobre como que, na verdade, diante de um sistema monetário onde você tem essa expansão e ela, na verdade, não é de uma forma muito igual, quem está mais próximo da origem do dinheiro tem a maior facilidade para fazer as coisas e aí acaba fazendo o famoso Cantillon Effect, né? Justamente fazendo com que os amigos dos reis que vão emitir essa moeda possam se beneficiar mais por essa emissão e os outros acabam ficando diluídos, né? Afinal de contas, toda moeda fiat ela tem, por definição, essa característica de não ser uma reserva de valor, mas simplesmente um ativo de circulação, né? Nem ativo, mas uma ferramenta de circulação e pagamentos, mas que perde valor ao longo do tempo. Então é isso que obriga você a investir. Então muitas vezes quando você faz isso, uma das maiores estratégias é você justamente comprar ativos escassos. Então, quando a gente tem essa discussão sobre ouro, ou até sobre Bitcoin, pela escassez dos 21 milhões, etc., você sempre, antes de tudo isso, você tem o real estate, né, que é justamente o mercado imobiliário. E palavras do próprio Michael Saylor, né, que ele sempre falou isso, você tem ali, Manhattan só existe uma, então por isso que você não tem as vendas que acontecem. Você tem uma limitação física em relação ao tamanho de Manhattan e quem comprou os primeiros prédios, na verdade, eles vão ficar ali para sempre, porque você tem uma pressão cada vez maior para uma população que aumenta e aí você acaba fazendo com que edifícios em Manhattan se valorizem cada vez mais. E é claro que o Michael Saylor hoje, né, ele trata o Bitcoin como se fosse o Cyber Manhattan, mas de que tipo de imóvel nós estamos falando aqui? Se você pegar um vídeo como esse do Ryan Serhant, não sei se você conhece, mas ele é muito conhecido no YouTube aqui nos Estados Unidos, como um dos maiores corretores, né, conhecidos. Ele teve a oportunidade de apresentar, ele apresenta imóveis ali de todos os lugares, e ele mostrou esse daqui, que é a mais alta residência do mundo, que está em Nova York, num bairro chamado de Billionaires Row, né, que fica na frente aqui do Central Park. Esse exemplo aqui é simplesmente absurdo, né? São 250 milhões de dólares por esse apartamento aqui, essa penthouse com uma sacada aqui direto ali, você vê Nova York inteira. Só que a grande característica desse tipo de imóvel é que ele, na verdade,
apesar de ser lindo, maravilhoso, você poder ver todos os tipos de quartos, etc. Aquela coisa absurda, não sei quantos milhões de quartos, etc. Olha o tamanho, né, do pé direito, etc. Você vê o piano, tudo ali. Ninguém mora nesse apartamento. O objetivo disso não é você criar uma moradia, você ver a próxima pessoa. Na verdade, é um local bastante seguro, porque ninguém vai entrar ali, tem segurança, fica limpo, você simplesmente mantém aquilo e ele valoriza ao longo do tempo. Então isso daqui é uma poupança sem você precisar colocar um dinheiro numa conta específica, etc. Então não vou deixar o vídeo rolando tanto, não quero problemas de direitos autorais aqui, mas deu para entender mais ou menos, né? Então esse tipo de imóvel, que é um duplex, etc., de 250 milhões de dólares, com certeza o objetivo dele é valer cada vez mais no futuro. Então, esse tipo de ativo, geralmente, né, os milionários ou bilionários, eles pegam empréstimos em cima dele, ou seja, eles usam isso daqui de colateral. Então, é como se fosse um Ripple de real estate, né, para quem entende aqui os conceitos que a gente fala nesse podcast, com o objetivo de levantar mais dinheiro, porque esse levantamento via crédito, usando um apartamento desse como colateral, faz com que você possa comprar mais ativos. É literalmente o pai rico, pai pobre, né? Então, é bem interessante você ver esse tipo de dinâmica começando a acontecer, porque você vê vários prédios desses onde a ocupação deles é de 40%, ou seja, 60% de todos os apartamentos que você vê aqueles prédios, né? Se você viaja para Nova York, você vê claramente, são os prédios mais altos de todos, chamam muita atenção. Você vai ver que a maioria deles estão vazios, porque ali é muito mais um jogo financeiro do que um jogo imobiliário, né? Então ele acaba se tornando uma carteira ao longo do tempo. Mas antes de entrar aqui só nos detalhes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode considerar aqui se inscrever no nosso Substack, onde você pode ver vídeos como esse de forma gratuita, de segundas a sextas-feiras, para entender um pouco mais como que funciona a mecânica monetária de tudo que está acontecendo ao redor do mundo, por que o dinheiro funciona de uma forma muito diferente do que a gente imagina, e diferente do YouTube também, você pode ler isso em formato de artigo ou mesmo ouvir no seu carro sem precisar do YouTube Premium. Agora, se você quiser entender como é que eu invisto num caos como esse, né, porque cada vez fica mais difícil saber para onde vai o mercado, a gente compartilha o nosso próprio portfólio, o portfólio OmniMacro, e membros podem ver, inclusive, ao vivo, né, sempre em tempo real, todas as mudanças que nós fazemos nesse portfólio. Então, isso aqui é exclusivo no Substack, é totalmente gratuito de você fazer parte. Todos os links estão aqui na descrição abaixo. Então, vamos lá. Então, a notícia é que o prefeito de Nova York, Mandami, ele quer fazer esse imposto, né, para poder gerar ali 500 milhões por ano sobre residências de luxo. Então, seria a forma de falar, olha, só vou taxar os ricos, justamente porque são ricos que não moram na cidade e usam isso como ativo troféu. A grande questão que talvez fique, que acho que é a que vai chamar mais atenção aqui, é aquele receio das pessoas de dizer, olha, a partir do momento em que o investimento ele precisa fazer sentido, mas se ele parar de fazer sentido, talvez eu mova isso para outro tipo de lugar. Será que isso... Uns podem dizer que, olha, você nunca deveria ter usado imóveis para esse fim, e isso aqui acaba desincentivando esse tipo de prática, né? Ou você dá um valor tão grande a Nova York, porque nunca mais vai existir uma segunda Manhattan, né? Na teoria ali do Michael Saylor, que é o preço a você continuar pagando para ter Manhattan, né? Porque vai ter a valorização ao longo do tempo. Então, só o tempo vai dizer se você vai ter bilionários que, na verdade, vão sair de Nova York porque vão achar que virou o comunismo, tomou conta e vem para estados como a Flórida. Espero que não aconteça, né? Porque já teve um movimento muito grande durante a pandemia que deixou tudo mais caro na Flórida também. Mas você também pode ter aqueles que vão dizer, olha, agora a cidade vai ficar bem melhor porque isso vai começar a financiar. E diferente do governo federal, né, aqui você não tem o fiscal como uma máquina de Nova York. Então ela tem um pouquinho mais parecida com empresas ou famílias, onde você precisa ter uma arrecadação maior do que os seus gastos para poder continuar mantendo os seus benefícios em relação ao orçamento, né, que você vai ter a partir dali, a sua arrecadação dentro da cidade, né?
Então, vai ser muito interessante ver o que vai acontecer a partir daí. Mas talvez seja um dos argumentos que os bitcoiners vão falar, olha, se você tivesse simplesmente Bitcoin, que é o argumento que o Michael Saylor faz, né? Você, na verdade, você já tem Cyber Manhattan, que são 21 milhões de blocos que vão existir no mundo inteiro e ninguém vai fazer uma segunda Manhattan, né? Você pode até copiar o blockchain do Bitcoin, mas só vai ter um Bitcoin, o original, que já criou todo esse efeito, etc., sem o emissor, etc., que é de todo mundo que defende. Né? Quando você estuda Bitcoin, você acaba chegando a esse tipo de entendimento. E eu já sei que tem aqueles que são contra, que são a favor, isso pouco importa, mas aquelas pessoas que são a favor, elas vão falar, olha, você pode, diferente de Manhattan, que você não vai poder sair dali, levar o seu prédio porque você não gostou da medida do mandame, na verdade com Bitcoin você não importa muito onde você esteja, né? Inclusive o próprio Michael Saylor, ele fala isso categoricamente, do grande problema que ele mesmo teve, por exemplo, em imóveis na Argentina, quando teve o confisco do governo argentino, que imediatamente das suas contas, né, e também dos seus prédios, onde eles tiveram acho que fizeram ali um câmbio específico, né, da noite para o dia, que era muito desfavorável, fazendo com que ele perdesse ali 60% a 70% dos seus investimentos na Argentina, baseado em um decreto. Mas, até então, os Estados Unidos são um dos poucos países do mundo, se não for o único, que nos últimos 100 anos não tenha tido nenhum tipo de confisco específico sobre real estate. Né? Palavras do próprio Michael Saylor. Então, resta saber será que a prática, então, de você usar os ativos troféu, no sentido de fazer todo aquele movimento financeiro que você já faz há décadas ou mesmo há mais de um século, onde você pega um apartamento, um prédio, e aí ele valoriza ao longo do tempo, e aí você pega um empréstimo em cima dele para poder investir em outras coisas, e você nunca vai pagar aquilo de volta, porque a valorização do imóvel acaba continuando sempre, e você usa o dinheiro do empréstimo para pagar o outro, sabe? E assim você consegue, inclusive, viver sem pagar impostos legalmente. Inclusive, essa é uma das estratégias, né, que você consegue fazer, inclusive usando o próprio Bitcoin hoje em dia. Então, será que os imóveis em Nova York vão continuar tendo esse tipo de característica? Eles vão continuar sendo usados dessa forma, ou vai ter um desestímulo completo e vai ter aí uma mudança? Então, a cena dos próximos capítulos, como sempre, vai ser bem interessante, porque você tem literalmente um tipo de prefeito muito diferente, que é exatamente a antítese, né, o antagonismo do capitalismo, numa se não for a maior cidade, né, conhecida pelo capitalismo no mundo, com o centro que é exatamente Wall Street, né, onde Wall Street fica. Então vai ser muito interessante a gente poder ver se essa prática vai continuar, porque ela literalmente é um dos grandes motores ali do próprio milkshake do dólar, né, onde você tem investimentos que vêm de fora para dentro dos Estados Unidos, e real estate é exatamente um dos grandes destinos, tanto de capital chinês, quanto capital japonês, quanto capital australiano, do Oriente Médio, etc. Isso acaba afunilando por aí. Bom, mas resta a gente ver o que vai acontecer, e com certeza a gente está vivendo ali tempos muito interessantes, né, com vários tipos de movimento que a gente não está acostumado. E isso vai ser acho que um tema cada vez mais certo no futuro, que é exatamente a incerteza.